Alô, pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui de volta com mais probabilidade, né? Aliás, o aspecto ligado à estatística é sempre nessa de você sempre linkar, relacionar com probabilidades, amostra, espaço amostral ou espaço de todos os possíveis resultados. Nós temos aí a questão dos eventos e agora variáveis aleatórias, que nada mais é, gente, que uma forma de você associar a cada evento um número, né? Como eu falei para vocês, você joga a moedinha, uma moeda várias vezes. Vamos supor que você jogou 10 vezes uma moeda honesta, uma moeda que não tem vício, né? E aí você conta a quantidade de caras nesses 10 lançamentos. Ora, se você vai contar a quantidade de caras nesses 10 lançamentos, pode não dar nenhuma cara, pode dar uma, pode dar duas, pode dar três. Quer dizer, você está associando a situação, um evento, a um número, a um valor. Isso é aquilo que a gente chama de variável aleatória. Qual a probabilidade de sair uma quantidade, por exemplo, de 4 caras, ou seja, um X, associar uma letra a essa situação, evento, que é randômico, que é probabilístico. Então, achar a probabilidade de X ser igual a 4, ou seja, a probabilidade de sair 4 caras. Então, esse tipo de situação agora passa a ser a corrente, até a gente chegar na mãe das distribuições de probabilidade, que é a probabilidade normal, e as distribuições normais, que tem a ver aí com a questão ligada ao teorema central do limite, que realmente traduz eventos em média. Na verdade, é uma situação bem bacana que a gente usa muito essa palavra em média isso, em média aquilo, no cotidiano, e essa distribuição de probabilidade capta essa informação de forma muito bacana. A gente vai ver isso no futuro. Show de bola. Então, vem cá, vamos embora falar de uma distribuição em especial, que é a distribuição chamada de a binomial, né? A binomial, pessoal, conforme eu falei na última aula, ela pode ser simulada como a soma de variáveis de Bernoulli. O que é Bernoulli? A Bernoulli, gente, é das distribuições de probabilidade a mais simples. É aquela que só conta se ocorre ou não ocorre um determinado evento, né? Como eu falei para vocês, relembrando lá, né? A distribuição de Bernoulli, ela simplesmente assume valores 0 ou 1. 0 para ocorrência ou falha, né? Você pode falar, olha, a ocorrência de falha, e quando ocorre aquilo que a gente chama de ocorrência de sucesso. Então, ou é falha ou sucesso. Sucesso ou falha, né? Tanto faz. Né? E aí a distribuição tem um parâmetro que a gente chama de parâmetro do sucesso. Esse P aqui, gente, indica o parâmetro de sucesso. Por exemplo, você joga uma moeda. Se cara é aquilo que você chama de sucesso, então qual a probabilidade de sair uma cara? Se é a moedinha equilibrada, a probabilidade de sair cara é P. Né? Então, é o valor desse cara aí. Então, que é meio. Aí você fala, mas nesse caso a probabilidade de fracasso é igual, sim. Né? Se é 50% a ocorrência de cara, 50% é coroa. Então 50-50, tanto de falha quanto de sucesso. Sucesso nesse caso seria cara, como eu disse. Mas, gente, isso é algo que você é arbitrário. Então cara é 1 e coroa é 0. Na verdade, então ele só pode assumir valores 0 ou 1. E eu mostrei para vocês, pessoal, que a esperança, a expectância, o valor esperado da variável de Bernoulli é a própria probabilidade, né, o P. E a variância dessa variável aleatória de Bernoulli, pessoal, é a probabilidade de ocorrência de sucesso vezes a probabilidade de ocorrer falha. Então, P vezes 1 menos P. Então, para variáveis chamadas de Bernoulli, onde você conta apenas 0 e 1, 0 vai ser fracasso, chamado de fracasso, e 1 para aquilo que a gente pode chamar de sucesso. E você pode observar, obviamente, gente, fracasso, sucesso pode ser dito, por exemplo, numa linha de montagem de algum produto. Sucesso é quando o produto sai sem defeito nenhum, e fracasso ou falha quando ocorre algum tipo de defeito. Então, um produto sai de uma linha de montagem com ou sem defeito, uma situação binária. Então, é essa situação que a gente está trabalhando, né? E aí você pensa, JR, mas quando eu estou numa linha de montagem, por exemplo, né, vamos supor que saem lá 10 desses produtos. Qual a probabilidade de 3 deles sair com algum tipo de defeito? Boa pergunta, você tem que estar contando o número de defeitos desse cara, né? Então, nesse tipo de situação, me fala o seguinte, como é que eu traduzo isso? Como é que eu conto esse número de indivíduos que saíram lá com esse defeito, por exemplo?
Boa pergunta, né? Contar esse número de indivíduos com esses defeitos, por exemplo, seria contar aí, na verdade, o seguinte, em 10 produtos, né, quantos defeituosos surgiram. Então, uma forma de você traduzir essa ideia, pessoal, é trabalhar com essa variável que é a soma de variáveis chamadas de Bernoulli. Vamos voltar, por exemplo, à moedinha, que é um pouco mais simples em princípio, no primeiro momento. Vamos lá, gente, vamos supor que você jogue a moedinha 3 vezes, né? Aí você fala, JR, se eu jogar 3 vezes e quero contar a quantidade de caras que surge. Então você está jogando a moedinha 3 vezes. X, gente, que é a nossa variável que vai contar o número de caras, é dado pelo o primeiro lançamento, o segundo lançamento e o terceiro lançamento. Aí você fala, JR, qual a probabilidade de sair, por exemplo, 2 caras? Ou seja, x ser igual a 2. Aí você pode pensar o seguinte, JR, pode sair cara no primeiro, pode sair cara no segundo e não sair cara no terceiro. Tá vendo? Quando você soma 1 mais 0, dá os 2. Mas você fala, tá, mas saiu no primeiro lançamento, cara, no segundo lançamento, cara, e no terceiro não saiu. Mas pode ter saído cara no primeiro, não sair cara no segundo lançamento e sair cara no terceiro. Pode também acontecer, gente, não sair cara no primeiro lançamento, sair cara no segundo e sair cara no terceiro. Você pode observar que ao somarmos essas três possibilidades, são as 3 únicas possibilidades, olha lá, ó, você tem aquilo que a gente chama de probabilidade x, desse x aqui ser igual a 2. 1 mais 1 mais 0, 1 mais 0 mais 1 e 0 mais 1 mais 1. Nos 3 casos ocorre o quê? Ocorre duas caras, ou 2 ocorrências, e x seria igual a 2. Aí você fala, até a probabilidade de sair cara aqui, nesse caso, por exemplo, no primeiro lançamento é P. De sair no segundo é P. E de não sair cara no terceiro é 1 menos P. Eu estou contando essa probabilidade aqui apenas. Mas nas outras, gente, só muda a ordem dessas probabilidades. Então, na verdade, o que nós temos? Nós temos 3 casos, 3 vezes P ao quadrado vezes 1 menos P elevado a 1. Eu estou colocando esse 1 aqui no 1 menos P só para dizer para nós, ou fica, para ficar claro para a gente que eu estou contando 2 caras e uma coroa. Por que 3? Porque são as 3 ocorrências que eu estou contando aqui, ó. Não é verdade? Não tem um jeito mais geral de fazer isso, não? Tem sim. Tem uma forma de você estabelecer essa conexão usando a probabilidade de x ser igual a 2, igual ao quê, gente? 3 fatorial sobre o quê? 2 fatorial, 1 fatorial. Esse cara aqui, gente, é conhecido como o valor da combinação de 3 elementos tomados 2 a 2. Que é os 2 sucessos que eu quero, que é a ocorrência da cara. Vezes a probabilidade de sair cara ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque são 2 caras. Vezes 1 menos P elevado a 1. Que ocorreu apenas um fracasso. De modo geral, gente, se nós tivermos N variáveis aleatórias de Bernoulli, a soma desses valores para dar um K, para x ser igual a K, é aquilo que nós falamos na aula passada. Então vai ser o quê? Esse cara aqui é o número binomial lá, que é N tomados KK, agora eu coloco o resultado dele ali. P elevado a K, que é o número de sucessos, você está contando os sucessos nesse caso. Até contar sucesso e fracasso é uma questão de definição. Exatamente, você define o que é fracasso e o que é sucesso. E N menos K, porque se você tem K sucessos, gente, você tem N menos K fracassos na situação propostas. Na verdade, esse fator aqui chamado de número binomial é N fatorial sobre o quê? K fatorial, N menos K fatorial. Beleza? Então, essa fórmula aqui é da distribuição binomial, que a gente estabeleceu na aula passada. Então, agora aqui, o que me interessa nesse caso, gente, pensar o seguinte, beleza, se eu tenho uma situação de variável Bernoulli com N, uma variável X, que é a soma de N Bernoullis independentes, ele quer que a gente estabeleça o seguinte, qual a média e qual a variância dela? Para a gente ter a média, a variância do quê, gente? Da distribuição chamada de binomial. Então, vamos nessa. Eu vou usar para isso, gente, uma propriedade que diz o seguinte, de modo geral, independente da variável ser independente ou não, ou seja, se existir ou não dependência entre elas, a esperança, o valor médio da soma de duas
variáveis aleatórias é a soma das suas médias ou das suas esperanças. E no caso aqui, onde gera um probleminha, no caso em especial, gente, da variância, a variância tem o mesmo efeito aditivo, o mesmo efeito de soma, ou seja, a variância da soma de duas variáveis aleatórias, se elas forem independentes, é a soma das suas variâncias. Isso aqui a gente vai usar nesse caso, porque nesse caso, a situação é o seguinte, as variáveis aleatórias são independentes, por quê? Porque a gente vai trabalhar situações como essa moedinha. Ao lançar uma moeda, gente, um evento futuro não tem, o evento passado, né, se eu jogar uma vez a moedinha, o efeito depois, o próximo lançamento, não é afetado pelos lançamentos anteriores. Então, realmente, os eventos são independentes, a gente trabalha com situação de dependência. Então, eu vou usar essas duas regrinhas aqui para calcular o quê? A variância dessa variável, que é a soma de Bernoulli, e a sua média. O que interessa mesmo, até mais, é a média dessa distribuição, que é a nossa distribuição o quê? Binomial. Bom, vou apagar aqui rapidinho, gente, e aí aqui no detalhe, vou aplicar essa regra que eu falei para vocês. Primeira coisa, qual é a média ou valor esperado da variável x? Vamos nessa? Olha lá, ó, o valor esperado de x, que é a soma de Bernoulli, é o valor do que, gente? Da soma dessas, de cada uma, do valor esperado de cada uma dessas variáveis. E assim por diante, olha lá, ó. Então, você transforma o quê? A esperança da soma é a soma das esperanças de cada um deles, ou dos valores esperados de cada um deles. Mas como eu falei para vocês, e a gente demonstrou isso na aula passada, a esperança, gente, de cada um desses resultados aí, ó, e assim por diante, são todos iguais, né? São todos iguaizinhos, até a esperança da última variável lá, n, todos eles são iguais ao quê? Igual a p. Porque elas são variáveis, cada um dessas variáveis aqui dentro, cada uma dessas aqui, todas elas são Bernoulli. Então, na verdade, você está somando p mais p mais p n vezes. Então, p mais p mais p n vezes a esperança de uma variável aleatória, que é uma binomial, gente, é n vezes p. Engraçado que isso aqui vocês usam, acho que de forma muito bacana, né? Quer ver? Se você faz uma prova, por exemplo, gente, você pode... Uma prova, uma questão, uma prova de 5 itens, A, B, C, D, E. Então, você tem uma chance em 5 de acertar. Se você pegar e chutar, simplesmente, fala, JR, eu vou lá e simplesmente vou chutar a prova. Né? Então, você tem uma em 5, ou seja, você tem 20% de chance de acertar. Show de bola, né? E aí você fala, JR, se eu chegar lá na prova com 10 questões e chutar as 10, qual a esperança, qual a expectativa que você tem de acertar essas 10 questões no chute? Ora, JR, eu acerto uma a cada 5. Essa que é a expectância básica, uma a cada 5. Então, cada questão você tem um ensaio de Bernoulli. Você pode acertar ou errar a questão. Você acerta com 1/5 de chance e erra com 4/5. Então, cada uma dessas questões é o quê? Tem probabilidade de acerto e uma probabilidade de falha. Um acerto que a gente chama de sucesso e falha no caso de erro. Então, qual a expectância básica? 10 questões vezes a probabilidade de acertar ela. É bem intuitivo. Muitos usam digamos, essa forma de traduzir a esperança, né, ou a expectativa, ou a média de acertos em 10 questões. Então, você tem a expectativa básica de acertar 2 questões nas 10, porque você tem 1/5 de probabilidade de acertar cada uma delas de modo independente. Então, volta aqui. Então, esse é o efeito. Então, N, nesse caso, dessa que eu citei, são 10 questões. A probabilidade de sucesso é 1 em 5 ou 20% de chance. Então, qual é a expectância, nesse caso, dessa variável, né? Das 10 questões, você espera acertar o quê? Se você chutar, gente, você não sabe nada da prova. Essa que é a ideia. Você tem uma expectância básica de acerto de 2 questões se você chutar elas ao acaso. Show de bola, né? Essa que é a ideia. Agora, gente, como são variáveis aleatórias independentes, a variância de x também, gente, é a soma dessas variâncias, de cada uma delas. De cada uma delas separadamente. E se elas não fossem independentes? Aí existe a questão da correlação. Acertar uma pode influenciar o acerto de outra questão, por exemplo. Numa prova isso acontece bastante. Às vezes você sabe mais um conteúdo do que outro. Então, na verdade, em situações de prova,
não é exatamente ensaios independentes. Eu estou dizendo que você vai fazer essa prova aí e vai chutar ela. Vamos supor que você não sabe nada da prova. Eu estou lá fazendo uma questão de porcentagem e depois vou fazer uma de juros, simples. Ora, se eu acertei a de porcentagem, isso me dá, pelo menos assim, a entender que eventualmente uma de juros eu também vou acertar, ou pelo menos eu tenho mais chance de acertar. Então existe correlação entre elas. Nesse caso, da prova que eu citei para calcular essa expectância aqui, eu falei que você vai chegar lá e você vai chutar e não sabia nada da prova. Então, quer dizer, não há correlação entre os acertos ou erros de uma questão para com a outra. Seria o caso da moedinha, por exemplo. Eu jogar uma moeda, você não tem qualquer correlação dos lançamentos futuros em relação aos eventos já ocorridos. Então, não existe qualquer relação de dependência probabilística. Show de bola, né? Nesse caso, como eu estou supondo independência, a variância da soma é a soma das variâncias. E a variância, gente, de qualquer variável de Bernoulli, eu falei para vocês, a variância de todas elas, da x1, da x2, da x3, conforme eu falei para vocês na aula passada, é p vezes 1 menos p. Então, na verdade, você vai somar p multiplicado por 1 menos p, mais p vezes 1 menos p, p vezes 1 menos p, n vezes. Então, a variância, gente, de uma distribuição binomial é n vezes p vezes 1 menos p, ou seja, é n vezes a probabilidade de sucesso vezes a probabilidade de fracasso. Essa é a variância da distribuição chamada de quê? Binomial. Então, se x, gente, for uma distribuição binomial, ela tem dois parâmetros. O n, que é a quantidade de ensaios, a quantidade de ocorrência, ou de ensaios mesmo, né? É o número total de situações expostas na binomial, né? O número de ensaios totais que você vai realizar. E P é a probabilidade daquilo que você define como sendo o sucesso. Então, na verdade, a Bernoulli eu só preciso saber qual a probabilidade do sucesso. Agora aqui eu dependo da quantidade de ensaios. Por exemplo, aqui nesse caso são 10 questões. Então, N igual a 10. A JR, a prova tem, por exemplo, 90 questões, N igual a 90. Tá vendo? Então, esse é o detalhe. E essa distribuição, ela tem expectância, ou esperança, igual ao quê, gente? N vezes P. E, gente, a variância dela, essa variável x, que é binomial, é dado por n vezes p vezes 1 menos p, ou seja, número de ocorrências, o número de ensaios, que é n, vezes a probabilidade de sucesso, vezes a probabilidade de fracasso. Isso aqui é que define muito bem ou que dá, né, todo o contorno da variável chamada de binomial. Uma variável aleatória bem importante para nós. Então, gente, para nós, digamos assim, aplicarmos esses conceitos, vamos nessa. Aqui é uma questão da ESAF, né? E ela diz o seguinte: em um determinado município, 70% da população é favorável a um certo projeto. Significa o seguinte, gente: se eu selecionar uma pessoa ao acaso nessa população, a probabilidade dessa pessoa, né, ser favorável, eu vou chamar isso de sucesso, eu vou definir isso como sucesso, é de 0,7 ou, né, aquilo que a gente chama de 70%. Show de bola, né? Se uma amostra aleatória de 5 pessoas, ele escolheu lá 5 pessoas, N igual a 5, uma amostra de 5 pessoas dessa população for selecionada, então a probabilidade de exatamente 3 dessas pessoas serem favoráveis ao projeto é igual a quanto? Então, na verdade, o que eu quero é que, primeiro, eu vou selecionar em meia população e essa seleção é feita ao acaso e, gente, de forma independente, né? Então, eu estou, digamos assim, eu estou até supondo isso. A questão te dá essa condição de fazer essa suposição. Tá? Então, ele tinha que, na verdade, até falar que essa amostra aleatória é simples, falar que, na verdade, existem eventos independentes, mas ficou, né, subentendido no texto. O que eu quero é o seguinte: eu quero que x seja igual a 3, ou seja, o número de sucesso seja igual a 3. Aí você fala, até a probabilidade de eu selecionar essa primeira pessoa e ela ser favorável, 0,7. A seguinte ser favorável, 0,7. A outra ser favorável, 0,7. E a probabilidade agora da seguinte não ser, favorável, ou não ser favorável, que eu quero 3, né? 3 favoráveis. Então tá aqui as 3 favoráveis. A próxima, não ser favorável, aí, que é 0,3. Por que 0,3? Ora, se P é a probabilidade de sucesso, que é 70%, a probabilidade de falha ou de fracasso, né, que eu vou chamar que é não favorável
ao projeto é 1 menos 0,7, ou 1, que é 100%, menos 70%, que dá o quê? 30%. Como são 5 pessoas, 3 favoráveis, 2 seriam não favoráveis. 0,3 vezes 0,3. Mas isso aqui, gente, eu estou pensando o seguinte, as três primeiras foram favoráveis e as 3 seguintes não foram favoráveis. Ou seja, eu tenho aquela situação de que sucesso, 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 falha e falha. Mas existem muitas dessas possibilidades. Por exemplo, podia ser sucesso, falha, sucesso, sucesso e falha, por exemplo. Podia ser o quê? Falha, falha, sucesso, sucesso, sucesso. Quantas sequências dessas eu posso formar? Aí onde vem aquele fator que é o binomial aqui na frente, né? É justamente o quê? 5 somados 3 a 3. Pronto. Então, a distribuição binomial, ou chamada aí, né, a situação binomial, traduz bem a ideia dessa questão. É justamente o quê? 5 fatorial sobre o quê, gente? 3 fatorial, 2 fatorial. Por que 3 fatorial? Esse 3 aqui, ó. 5 menos 3 dá 2 fatorial. Vezes 0,7 ao cubo, que é 0,7 vezes 0,7 vezes 0,7, vezes 0,3 ao quadrado. Você pode observar que é a distribuição binomial. Show de bola, né? Simples, tranquilo. E aí o resultado disso, gente, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Sobre 3 fatorial, 2 fatorial. E 2 fatorial, gente, é 2, né? Que é 2 vezes 1. Eu vou colocar eles aqui, ó. 2 vezes 1, porque esse aqui eu vou fazer a conta mesmo, né? 2 vezes 1. Então, 2 fatorial é 2 vezes 1. Vezes 0,7 ao cubo, vezes 0,3 ao quadrado. Gente, simplificando 3 fatorial com 3 fatorial, vai sobrar 10, que multiplica 0,7 ao cubo, vezes 0,3 ao quadrado. Eu vou fazer essa conta aqui, pessoal, para, digamos, adiantar o processo aqui para a gente na calculadora. Na hora da prova, 0,7 ao cubo, você podia até simplificar da seguinte maneira, 10, para ficar mais simples, né? 7 ao cubo sobre 10 ao cubo, porque afinal de contas, 0,7 é 7 sobre 10. Da mesma maneira, né, 3 elevado ao quadrado sobre 10 ao quadrado. Ao colocar na forma de fração, às vezes, pode ajudar. Pode dar uma forcinha aí. Aí simplifica, por exemplo, esse 10 com um desses 10 aqui, ó. Então ficaria 7 ao cubo, vezes 9, né, que é 3 ao quadrado, dividido, gente, por 10.000. Então dá 0,387. Então 0,387. Que é a mesma coisa, gente, de 30,87%. Show de bola, questãozinha tranquila, respondida, tá vendo? Então, a ideia da distribuição chamada de Bernoulli. Aí você fala, até nesses 5 eventos, entre 5 pessoas selecionadas, né, lá na situação, a expectância básica, né? Qual a esperança? O que se espera? O que se espera, gente, é que cada 5 pessoas você tenha, em média, 3,5 pessoas favoráveis a esse evento, ou que esse projeto, né, ocorra, é favorável a esse projeto, né? É 5, que é o N, vezes a probabilidade de sucesso. Até como é que tenho 3 pessoas e meia? 3 pessoas e meia, isso em média. A cada 5 pessoas selecionadas, 3,5 pessoas em média seriam favoráveis a esse projeto. Com variância igual a quanto? A variância, nesse caso, dessa variável x, seria 5 vezes 0,7 vezes 0,3, que é a probabilidade de fracasso, né? E daí, gente, 5 vezes 0,7 vezes 0,3, você tem variância média de 1,05 pessoas. Digamos para mais e para menos, né? Vamos pensar dessa maneira. Então, você tem variabilidade em torno dessa média aqui de 1,05 pessoas. Bacana, essa é a interpretação. Né? Se você pensar em termos, né, pode até ter sido perguntado nessa questão, ou no caso das questões tipo estilo CESP, é muito comum aparecer vários itens, né, numa mesma questão. Bom, aqui é outra, eu acho que vai direto ao ponto, essa aqui é mais direto, né? Ela fala o seguinte, né? Uma variável aleatória x segue uma distribuição binomial. Então, se x segue uma distribuição binomial, gente,
ela tem os dois parâmetros. O número de quê? De ensaios. Olha lá, o número de ensaios nesse caso é 100, ele falou para nós que é 100. E a probabilidade de sucesso. Pessoal, ele podia muito bem ter dado a probabilidade de fracasso. Tá? Ele falou, pô, mas se a probabilidade de fracasso é 0,8, a probabilidade de sucesso é 0,2. Gente, não esquecer, a probabilidade de sucesso mais a probabilidade do fracasso ou falha tem que dar 1. Né? São eventos que são uma partição do espaço amostral. Então, nesse caso aqui é 0,2, já deu direitinho, tá vendo? De acordo com essa informação, o valor esperado, ou seja, a esperança, o valor médio, né, o que se espera dessa variável é aqui o quê? O valor esperado de qualquer binomial é n vezes p. Então, n vezes p. O que dá o quê? 100. Opa, ficou feio ali aquele 100 aqui, gente. Deixa eu dar uma ajeitadinha, fica mais legal. 100 vezes 0,2. Ou seja, o que se espera, em média, é que a cada 100 ensaios ocorra 20 favoráveis, ou são sucessos, né, digamos, a situação proposta. Então, letra C, questão tranquila, né? Então, a cada 100 ensaios, se 20 são favoráveis, o que se espera é que o quê? É que os outros 80 não sejam favoráveis, seja fracasso, seja falha. Beleza? Então, né, uma situação bem típica aí, né? Aqui você pode pensar, fica certinho, gente, ó. Vamos supor que você vai fazer uma prova com 100 questões. 100 questões. Aí você fala, TR, cada uma dessas questões é composta de itens A, B, C, D e aquele E. A probabilidade de sucesso é 1 em 5. Ou seja, 0,2. Ao fazer as 100 questões chutando, gente, você está chutando, pessoal, chutou todas. Né? Não existe qualquer tipo de correlação entre acertar e errar qualquer questão. O que se espera? Você foi lá e chutou as 100 questões, A, B, C, D, E. O que se espera com isso? Né? A expectância média, ou seja, o número de acertos, nesse caso eu estou contando o número de acertos, é que você acerte 20 dessas questões. Tá vendo? Então, essa que é a ideia. Show de bola, né? Vamos para mais uma. Esse negócio agora pegou ritmo. Ainda dá tempo de fazer mais algum, dá para fazer mais questões aqui. Dada uma distribuição binomial, olha lá, com 10 ensaios e probabilidade, gente, de ocorrência ou aquilo que seria de sucesso, isso fica às vezes, né, fica implícito, né, no texto. Ele fala em probabilidade de ocorrência, no outro ele foi bem direto, que é a probabilidade da situação de sucesso. O número de ensaios aqui são 10, 40% ou 0,4 é a probabilidade o probabilidade de sucesso, 40% nesse caso. No outro lá ele deu certinho, ele falou, né, usou o termo, aqui ficou implícito na questão. E ele falou que a distribuição é binomial. Então, se x, gente, é a variável com distribuição binomial, com os parâmetros 10, que é o número de ensaios, e 0,4. 0,4, os 40%. 40 sobre 100. Então, 0,4. Ele quer a variância, direto ao ponto, né? Direto ao ponto. Muito tranquilo, muito bacana, né? O que nós temos aqui nesse caso, gente? A variância da ocorrência dessa distribuição é dado pelo quê? Por 10, que é o número de ensaios, vezes a probabilidade de sucesso, vezes a probabilidade de falha. Mas pensa comigo, se P é igual a 0,4 ou 40% a probabilidade de sucesso, a probabilidade de falha é 1 menos P, que é 0,4. Opa, 0,6, perdão. Né? É 1 menos 0,4. Então é 60%. 40% é sucesso, 60% seria falha. Então, vezes 0,6. Então, 10 vezes 0,24, que é 0,4 vezes 0,6. O que se espera, então, gente, é que você tenha uma variabilidade média em torno da média de 2,4 eventos. Então, letra B, menos uma questãozinha aí bacana, né? Então, direto ao ponto, bem simples, bem bacana. Tá? Não se esquecendo, gente, uma outra coisa, uma relação que podia ser muito bem utilizada aqui. Variância de qualquer variável aleatória x é a esperança de x quadrado menos a quadrado da esperança de x. Podia ser usado isso aqui também para determinar aí até a outra expressão. É bom para ir anotando, para lembrar dessas expressões.
Beleza? Show de bola, né? Mais uma, gente. Vamos dar tempo. Eu acho que eu vou fazer essa daqui, porque essa questão do CESP, uma das principais bancas aí né, questão bem tranquila, bem direta, né? E aí vamos fazer mais essa aí, CESP, para fechar aí esse módulo com chave de ouro, né? Olha só o que ele fala aí, gente. A respeito da distribuição binomial X, com parâmetros NP, N, o número de ensaios, e P, a probabilidade de quê, gente? De sucesso. E ele fala para nós que N é maior ou igual a 1, e P, gente, é exatamente um valor que está entre 0 e 1. Julga os itens subsequentes. Gente, em toda distribuição binomial, a média será menor que a variância. Então, em toda distribuição, qualquer distribuição que seja binomial, questão item número 1, acho que vou dar para responder aqui, esse cantinho aqui, né? Ele está falando que a média, a esperança de x, a esperança de x, gente, é dado pelo quê? Por n vezes p. É verdade? E nesse caso aqui, gente, p é um valor que está sempre entre 0 e 1. Ele não pode ser 0 e nenhum. Aqui não está fechado, né? Você pode observar que não existe aqui esse tracinho ali. Não é 0 nenhum. Isso acaba sendo importante aqui para uma conclusãozinha no final aqui. Show de bola, né? E aí, o que nós temos? A variância, itens do CESP, gente, sempre, né, tem uma pegadinha ali, tem um quê assim mais puxado, né? Ele fala o seguinte, e a variância, gente, é dado por N vezes P vezes 1 menos P. Pessoal, vocês podem observar, nesse caso, olha só que legal, né? Esse cara aqui, ó, é exatamente igual a esse, ó. Concorda comigo? Então, o que nós temos com certeza aqui, gente? Nós podemos relacionar essas duas expressões. Olha só, nós podemos, vamos dizer assim, estabelecer uma relação entre elas, ou seja, a variância, gente, dessa variável x, que é da distribuição binomial, é igual ao valor esperado de x, que é isso aqui, ó, vezes 1 menos p. Tá vendo? Ele está dizendo que a média é menor do que a variância. É o contrário, gente. Vou te mostrar o porquê. A variância é o valor esperado multiplicado por um valor entre 0 e 1. Por exemplo, sei lá, se a probabilidade de sucesso, gente, por exemplo, é igual a 0,2, a probabilidade de fracasso, que é 1 menos p aqui, vai dar 0,8. Quando você multiplica qualquer valor aqui, gente, por um valor que está entre 0 e 1, o resultado, gente, disso aqui, ó, vai ser menor do que esse cara aqui, ó. Você está multiplicando, sei lá, vamos supor que o valor esperado seja 8. Vamos supor que seja 20, o valor esperado da variável seja 20. 20 vezes 0,8 dá 16. Então, na verdade, a variância, nessa situação, a variância sempre será menor, pessoal, sempre será menor do que o valor esperado. E não o contrário, ele está dizendo o contrário, que a média, ou seja, o valor esperado da variável, será menor do que a variância. Não, o item com certeza é falso. Você pode observar aí, né? Essa é uma forma de interpretar, uma das maneiras de se interpretar isso. Outra forma é pensar de forma mais, né, digamos assim, mais sofisticada, é que se você dividir, gente, a variância pela esperança, o resultado disso é 1 menos P. E esse resultado é menor do que 1, né? É 1 menos alguma coisa. 1 menos alguma coisinha é menos que 1. Então, com certeza, a variância de x dividido pela esperança de x é menor do que 1. O que nos leva a concluir de que a variância, né, passando esse cara aqui, como é positivo, né, nesse caso a esperança sempre vai dar positivo, a variável assume sempre valores positivos, ele passa para o outro lado multiplicando e a variância com certeza é menor do que a esperança. Então, o item é errado. Com certeza. Beleza? E, para fechar, considera a seguinte situação hipotética, de uma urna com 15 bolas né, brancas e uma bola vermelha. Então, você tem 15 bolas brancas e uma bola só vermelha. Serão retiradas aleatoriamente 12 bolas, gente. Em cada retirada será observada a cor da bola selecionada. Se branca, gente, se ela for branca, né, se for a bola, se for uma das bolas brancas, a bola não será devolvida à urna. Se for vermelha, a bola será devolvida à urna.
Ao final do processo, será registrado o número X de vezes que a bola vermelha foi observada nessas retiradas, nessas 12 retiradas. Aí o cara fala o seguinte: em face à situação, é correto afirmar que X é uma variável aleatória com distribuição binomial. Gente, cada ensaio desse podia até ser pensado, olha, até cada ensaio, cada vez que eu enfio a mão lá dentro e tiro uma bola, pode ser pensado como sendo um ensaio de Bernoulli. E aí eu vou contar a quantidade de vezes que ocorre as bolas. Deixa eu ver, ele quer contar, X é o número de bolas vermelhas, né? Eu conto o número de bolas vermelhas que saiu. Só que os eventos não são independentes, pessoal. Os eventos não são independentes. Por quê? Porque se a bola for branca, ela não será devolvida lá para dentro. Ou seja, a retirada seguinte tem influência, vai influenciar a retirada anterior, porque eu não vou devolver a bola branca lá para dentro. Tá vendo? Então, num primeiro momento, você podia até pensar, a probabilidade de sair bola branca é sempre constante e igual. São 16 bolas que tem lá dentro. Então, 15 bolas brancas e uma vermelha. A probabilidade de sair bola branca é 1 em 16. E a probabilidade de sair bola vermelha, gente, branca, 15 em 16, perdão. E a branca é 1 em 16. Mas isso não fica constante. Por quê? Ora, pensa que você tirou uma bola branca. Vamos supor que você faz a primeira retirada. Saiu bola branca. Qual a probabilidade de sair bola branca na retirada seguinte? Ora, se você não devolveu ela, era 15 em 16. A próxima retirada vai ser o quê? 14 em 15. Porque sobrando 15 bolas lá dentro. E existem 14 lá dentro, são brancas, você não vai devolver a bola lá para dentro. Então essas probabilidades não ficam constantes no tempo. E aí os ensaios não são independentes. Não sendo independentes, essa distribuição não é binomial. É uma distribuição que não é binomial. Então essa é a resposta e está exatamente de acordo com aquilo que a gente tinha falado em relação aos ensaios de Bernoulli, que é repetição, né, de ensaios de Bernoulli. Ao acumular esses resultados, contar o número de sucesso, dá uma distribuição binomial. Então, pelo fato de não ter independência, a distribuição resultante não é binomial. E o item, ele fala que é uma variável aleatória com distribuição binomial, errado, falso também. Show de bola, né? Então, questão, olha, tá vendo? As questões do CESP, um tanto mais técnicas, né? Com realmente essa pegada algébrica, interpretativa, algumas outras questões, por exemplo, nós fizemos desafio, ou mesmo em alguns outros bancos aí, questões que tenham mais o contexto de fazer conta. Vamos continuar nesse assunto logo mais à frente. Show de bola, gente. Um grande abraço.